Eu sou Cristiane Dias, professora do Departamento de Pediatria da UFMG e coordenadora do projeto de extensão UFMG Ponto Explica. Viemos hoje continuar nossa conversa sobre Covid e vacinas em crianças. Como combinamos, estamos aqui para responder as perguntas que não tivemos tempo de responder na última live. Nesse vídeo, vocês vão ver a promotora Angélica Sigolo respondendo as perguntas, professor José Geraldo Ribeiro, epidemiologista, e, além disso, a professora Lilian Diniz, infectologista pediátrica. Esperamos poder continuar contribuindo para esclarecimento das dúvidas desse tema tão importante. Olá, estamos aqui com a professora Lilian Diniz, que é professora da UFMG, participou da live com a gente e também é pediatra do Hospital Infantil João Paulo II. Ela é pediatra e infectologista. Depois da live, Lilian, surgiram algumas perguntas. E eu vou começar com uma participante muito especial. Ela chama Marina Dias e ela queria que você explicasse para ela como se faz a vacina para a Covid. Ela tem 6 anos de idade. Bom, então, a vacina, Marina, é como se fosse uma carta dentro de um envelope. Então, a vacina é como se fosse um envelope que o nosso corpo está recebendo para ler essa carta, né? Esse envelope, ele vai levar dentro dela uma carta que vai explicar para o nosso corpo como nos proteger do coronavírus, sabe? Da Covid. Então, é isso, a vacina é o envelope e dentro dela temos, então, a carta como se fosse uma receitinha, né? Uma receita de bolo, por exemplo. Uma receita, e nessa receita o nosso corpo vai ler essa receita e vai, então, aprender a se proteger do coronavírus. É assim que a vacina funciona para você. Adorei sua explicação, Lilian, muito interessante. Aí vamos para uma segunda pergunta, é da Simone Linari. Ela coloca que o filho dela hoje tem 13 anos de idade e que no passado teve uma reação grave à vacina contra a gripe. E depois disso, não tomou mais nenhuma vacina para a gripe. Então, ela quer saber se essa vacina para crianças de 5 a 11 anos traria menos risco para ele. Ele tem 13. Pelo que eu entendi, ele não tomou a vacina ainda. E ela quer saber se seria melhor ele tomar a vacina de criança de 5 a 11 anos. O que você acha? Bom, Cacau, eu acho que tem algumas informações aí que precisam ser esclarecidas, né? Em primeiro lugar, se ele tem 13 anos, a vacina de 5 a 11 anos não é apropriada para ele. Essa vacina tem uma quantidade menor, né, da proteína, né? Então, não vai induzir proteção para ele, para essa idade, né? Se ele tem 13 anos, ele precisa tomar a vacina adequada para a idade dele. A gente não pode pensar que dar uma vacina, então, que foi feita para crianças maiores, dar essa vacina foi feita para crianças menores, né? Dar essa vacina em crianças maiores vai reduzir o risco de efeito colateral. O raciocínio não é por aí, porque, na verdade, não vai induzir proteção. Então, não podemos fazer essa troca de vacinas de forma alguma. E, em relação à vacina de gripe, eu fico um pouco preocupada quando ela fala que não tomou outras vacinas, né? Espero que esse calendário dessa criança não esteja desatualizado, porque as vacinas são diferentes, né? As reações vacinais ocorrem por motivos diferentes. Então, se ele recebeu a vacina de gripe e teve alguma reação, não significa que ele vai ter reação com todas as outras vacinas que ele vai receber. A gente tem que entender reação a qual componente dessa vacina, né? Às vezes foi a um conservante, às vezes foi uma reação alérgica, para que a gente possa evitar, então, aquilo que desencadeou essa reação, né? Isso deve ser evitado, mas não é evitar todas as outras vacinas. Temos que entender o que foi que aconteceu melhor para saber se há alguma outra contraindicação, mesmo a outras vacinas de gripe ou a outras vacinas do calendário. Então, é preciso separar uma vacina da outra e doses adequadas para cada idade. A gente não pode misturar e colocar todas as vacinas no mesmo bolo, né? Elas são diferentes. A gente pode até aproveitar essa pergunta para comentar, né, novamente sobre a necessidade de correr atrás do prejuízo. Se tem alguém que deixou de se vacinar ou vacinar seu filho,
durante a pandemia, é importante que vá ao centro de saúde e vacine. Lembrar que sempre, se for uma unidade de saúde básica, sempre tem uma pessoa, um médico, uma enfermeira, que vai conversar com você, esclarecer as dúvidas. Se tiverem dúvidas, existe um serviço de referência daquela unidade. E se for, por acaso, um paciente da rede privada ou da rede conveniada, procure seu pediatra, converse. Se for uma vacina de adulto, procure seu clínico. Você não acha, Lília? Nossa, isso é fundamental, porque a gente sabe que houve uma queda na cobertura vacinal, porque as pessoas deixaram de procurar os postos de saúde por receio de se infectar aí com a Covid, né? Então, a gente sabe que o calendário, a carteira de vacinação de muitas crianças está atrasada. E a gente sabe também o tanto que essas vacinas são importantes para impedir o surgimento de doenças, né? Eu, no hospital onde eu trabalho, eu vejo nitidamente como que quando a gente tem vacinas, a gente reduz as hospitalizações por causa das doenças que são imunopreveníveis, né? Preveníveis pela vacinação. Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, porque agora as pessoas estão saindo de casa, estão voltando a se relacionar, e essas crianças estão saindo de casa agora desprotegidas, né? Caso as vacinas estejam atrasadas. Então, vamos lembrar disso, não vamos preocupar só com a pandemia da Covid, vamos preocupar com as outras doenças também, para que a gente não tenha um susto aí nos próximos meses agora, né? E tenhamos casos de doenças que a gente já tinha controlado, né? Como sarampo, por exemplo, que a gente tem visto surgimento de casos, muitos casos de influenza, que não era esperado nessa época do ano. Então, vamos manter a proteção, porque ela é nitidamente muito, muito eficaz. Pois é, aproveitando essa sua fala, eu tenho recebido muitos WhatsApps e as pessoas preocupadas aí com a influenza. Tem algum cuidado adicional? Esses cuidados que a gente tem em relação à Covid protegeria contra a influenza? E quando chegará a vacina que vai dar cobertura para a influenza? Você tem alguma ideia sobre a Na vacina? verdade, Cacau, a vacina ela é disponibilizada, né, nos meses que antecedem o inverno, né? Essa vacina que você está falando, a vacina de gripe, Sim. não é isso? Então, por volta de março, abril, a gente deve ter essa vacina disponível e vai ser a vacina que vai nos proteger dos vírus que começarão a circular no inverno, né? Já podem estar começando a circular, mas que vão predominar no inverno do ano que vem, seria abril, maio, junho, julho, né? Então, o ideal é que as crianças tomem a vacina antes do início do inverno, lá por volta de março, abril, é bom a gente já ficar atento. Devem surgir as campanhas de vacinação e nas clínicas privadas elas já devem estar disponíveis. Agora, a pandemia nos trouxe muitas informações interessantes, né? Assim, porque com a mudança de comportamento da população, significando lavagem de mãos, distanciamento, uso de máscara, as pessoas evitarem contato com outras pessoas quando estão gripadas, né? Isso reduziu muitos casos de Covid, mas reduziu também os casos de outras doenças que são transmitidas pela via aérea, né? Pela saliva, pela fala, pela tosse. Então, a gente viu esse impacto positivo nessas doenças, como a gripe, né? Que é transmitida através dessas gotículas. Então, é importante que a gente leve para a nossa vida agora, né? Algumas dessas medidas que são capazes de reduzir o número de casos e de prevenir o surgimento de novas infecções de todas essas doenças que são transmitidas por gotículas, inclusive da gripe. Então, vamos continuar usando máscara na medida do possível, vamos continuar evitando contatos sociais, escolas, quando estivermos doentes, ou quando não for possível, que a gente utilize máscara quando estivermos com algum sintoma gripal, seja qual sintoma for. Vamos higienizar mais as mãos, né? Vamos ter mais cuidado com o distanciamento, principalmente quando tivermos algum sintoma de gripe, tosse, coriza, escarro. Bom, então isso é importante, esses conceitos são importantes a gente levar para a nossa vida, porque a gente viu o impacto que essas medidas tiveram na prevenção de várias outras doenças, inclusive da gripe. Ô, Lília, agora você falou muito sobre os sintomas da Covid, mas ainda continuam algumas perguntas, e o David Lucas perguntou, né, e gostaria que você respondesse, se os sintomas da Covid-19, eles são iguais na criança
E quais são os sintomas iniciais e quais as complicações da COVID em crianças? Olha, os sintomas nas crianças são mais leves, né? Tendem a ser mais leves, esses sintomas respiratórios que a gente vê nos adultos, né? De cansaço, falta de ar, raramente a gente vai ver em crianças. Então, nas crianças, o mais comum são os sintomas de gripe, né? É o nariz escorrendo, é a tosse, é uma febre, esses são os mais comuns. A outra pergunta, Cacau, era... As complicações da doença. As complicações. Então, as crianças, geralmente, elas não complicam como os adultos com quadros pulmonares, né, com pneumonias, né, graves. Raramente isso acontece. A gente tem outras complicações mais raras, como eu citei na live, meningites, né, gastroenterites, raramente também podem acontecer, mas isso acontece com qualquer outro vírus, né? Isso não é uma novidade, já era esperado. São poucos os casos. Mas a preocupação que mais nos incomoda como pediatras é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, é o quadro mais grave e mais frequente nas crianças e nos adolescentes causado pela COVID, que é essa inflamação que ocorre cerca de 4 semanas após a infecção, e como eu disse, boa parte dessas crianças, cerca de 70%, vão precisar ser internadas em unidade de terapia intensiva, o tratamento é hospitalar, são quadros, na sua maioria, muito graves. Essa é a forma que mais nos preocupa. Ok. O André, um participante que, né, ele enviou a pergunta com o nome André, perguntou quais são os possíveis efeitos colaterais da vacina e se existe algum efeito a médio ou longo prazo. Bom, então, assim, como eu disse, o trabalho que foi feito da vacina da Pfizer em crianças acompanhou essas crianças por 2 meses, né? Por quê? Porque esse é o período mais comum de ocorrerem efeitos colaterais da vacina. Quando a gente sabe, né, de todas as vacinas que a gente conhece, a grande maioria dos efeitos colaterais que vai ocorrer dentro desses 2 meses. Então, cerca de 1.500, 2.000 crianças receberam a vacina e foram acompanhadas, e os efeitos colaterais que foram observados nesse período foram efeitos leves, tá? Leves e moderados. O que é isso? Dor no lugar da injeção, vermelhidão no braço, uma febre, uma cefaleia, sempre sintomas com duração aí de 24, 48 horas. Então, esses efeitos locais, nenhum efeito grave, foi isso que foi visto. O que acontece agora? Quando a vacina, então, agora passa a ser aplicada a um número maior de pessoas, né, numa população, como já tem sido aplicada nos Estados Unidos, em mais, acho que 7 milhões de crianças já foram imunizadas, a gente vai começar a ver, então, alguns efeitos colaterais mais raros, que não foram vistos nessas crianças que foram acompanhadas durante 2 meses, porque era um grupo relativamente pequeno de 1.500 crianças, né? Então, efeitos colaterais raros, que ocorrem mais ou menos numa incidência de 1 para cada 1.000 aplicações, vão ser vistos apenas quando a vacina passa a ser aplicada em populações maiores, que é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, a gente pode se deparar agora com alguns efeitos colaterais que não foram vistos no estudo inicial. Inclusive, já existe o relato agora, né, dessa última semana, de alguns casos, se não me engano, 8 casos de miocardite nessas crianças vacinadas, né? Acho que não sei se já tinham 2 milhões de crianças vacinadas nesse momento em que esses casos foram identificados. Isso é normal, né? Alguns efeitos raros vão ser observados só nesse momento, quando a gente tem uma população maior imunizada. Ainda estamos falando de efeitos que ocorrem logo após a vacina, né? A miocardite tem sido observada aí na primeira semana após a 2ª dose da vacina, como tem sido vista em adultos. Ainda não sabemos se existe relação realmente de causa e efeito desses casos nas crianças, ainda é uma informação muito nova. Mas existe um setor, né, do CDC responsável por identificar qualquer efeito adverso que possa estar relacionado à vacina, e aí ele vai correlacionar e definir se existe realmente, se foi uma coincidência ou se existe realmente um efeito secundário àquela vacina. Então, essa vigilância vem sendo feita. Quando a gente pensa em efeito adverso a longo prazo, eu vejo que existe essa grande preocupação, porque essa é uma vacina relativamente nova, né? É uma estratégia nova que não havia sido utilizada ainda em populações grandes, como está sendo feita agora. Não existe, na estrutura da vacina,
uma preocupação para que a gente realmente preveja um efeito adverso a longo prazo, como as pessoas às vezes dizem, né? Porque o RNA vai entrar dentro da célula, não vai, né? Esse RNA, então, ele é como se fosse um envelope, que eu estava explicando mesmo, né? Na primeira pergunta. Ele é simplesmente um mensageiro que vai levar para dentro da nossa célula o código para que a nossa célula possa produzir a nossa proteção contra essa proteína, né? Então, ele é um mensageiro, inclusive a proteína spike que ele produz na nossa célula, ela também não vai durar para a nossa vida inteira, ela dura meses na nossa célula, e o RNA, ele dura dias. Então, a princípio, de tudo que a gente tem visto na literatura e tem ouvido, não existe uma preocupação real de que esse tipo de vacina vai trazer efeitos adversos a longo prazo. Nós não temos por que pensar isso, e quando a gente fica pensando de RNA entrando na nossa célula, isso não tem fundamento, não é assim que a vacina funciona, né? Então, pelo que se conhece hoje, não há por que temer efeitos a longo prazo. Claro que é uma vacina nova, nós não temos 100% de certeza, mas realmente não existe em que a gente se basear nesse momento, dentro de tudo que se conhece sobre essa vacina nova, para que a gente tenha esse temor. Expliquei, Cacau? Sim, acho que ficou bem claro, né? Aí, Olília, tem uma pergunta do Paulo Costa. Diante de tudo isso, né, esse medo que os pais têm de expor os seus filhos à vacina, como que nós podemos explicar para eles que os benefícios são maiores do que os riscos? Eu acho que é a informação, né? A gente tem que fornecer as informações de qualidade corretas, né? Então, buscar informações nos locais adequados, né, gente? Na Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, o CDC, Academia Americana de Pediatria, não vamos escutar tudo, né, de qualquer pessoa. Procurem saber quem é aquela pessoa que está falando, né? Porque quando a gente procura a informação nesses locais, nessas entidades, né, que são referência para nós médicos, a gente vê que a conclusão é sempre a mesma, que realmente os benefícios eles são muito maiores do que os riscos dessa nova vacina, né? Então, benefícios, como a gente já citou aqui, proteção de casos graves, levando em conta que o número de casos em crianças e adolescentes no Brasil não é insignificante de forma alguma, são números grandes, 2.500 óbitos, e muito maiores do que o que é observado em países desenvolvidos, né? Então, essa proteção contra casos graves na nossa população é importante. Redução da transmissão, né? A vacina reduz a transmissão e, dessa forma, essas crianças vacinadas contribuem também para a redução do número de casos na sociedade, né? E a redução da Covid longa, que também é uma preocupação das crianças. Esses são os principais benefícios. Riscos, então, esses riscos de efeitos adversos logo após a vacina, né? Da miocardite ainda não está muito claro se essas crianças realmente vão apresentar, se vai ser um risco associado à vacina, mas ainda temos algumas coisas para aprender e que a gente não fique colocando na nossa cabeça coisas que a gente não tem fundamento ainda para se basear, como, por exemplo, esse risco de efeitos adversos a longo prazo. Podem ocorrer, mas a gente não tem por que ter essa preocupação tão excessiva nesse momento, a ponto de não vacinar as nossas crianças. Por isso tudo, todas essas entidades, nós médicos, a grande maioria, concorda de que os benefícios realmente, eles superam os riscos nesse momento, com todas as informações que a gente tem. É importante isso que você falou, né, Lívia? Porque teve uma questão, né? Alguns médicos, colegas nossos, comentam, porque eles baseiam em artigos, né, de língua inglesa, de outros países, em que a doença grave, a mortalidade em crianças é pequena, né? Ou praticamente tem estudo que fala que não teve nenhum óbito. Mas nós temos dados brasileiros que mostram que as crianças morrem, sim, de Covid-19, né? E que cursam com doenças graves. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para os estudos realizados no Brasil. Concorda? Sim, é muito importante. Essa situação epidemiológica é muito diferente em cada país, né? Então, por exemplo,
Estados Unidos tem hoje cerca de 800 óbitos. Nós temos 1.500, 2.500. Inglaterra tem cerca de 80 óbitos em crianças. Então, é outra situação, né? Talvez por isso eles estejam reavaliando a segunda dose da vacina, mas é um outro contexto epidemiológico. Quer dizer, uma criança na Inglaterra, ela tem muito menos risco de adquirir a Covid e evoluir de forma grave do que essa mesma criança aqui no Brasil. Isso está associado a fatores econômicos, né? Assim, a, muitas vezes, dificuldade da assistência, uma vez que essa criança necessite de cuidados, idade, raça, regiões do país, nosso país é muito grande, né? Algumas regiões com acesso mais restrito. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, a gente tem que pensar nos riscos que existem aqui no Brasil, né? Lília, gostei muito de tudo isso que você falou. Se você tivesse que passar uma mensagem para os pais, para os participantes, né? Quem tiver oportunidade de assistir essa live, eu gostaria que você me falasse qual frase você falaria com os pais. Uma frase? Bom, então eu acho que é isso. Baseado nas informações que existem hoje, é um senso comum de que os benefícios da vacina superam os riscos e que nós vamos continuar acompanhando esses pacientes e aprendendo a cada dia, né? Mas que hoje está muito claro para a gente de que as crianças devem sim ser vacinadas. Lília, muito obrigada. Eu espero assim que todos tenham gostado, né, do que foi dito, as perguntas, e até uma próxima vez. Obrigada, eu que agradeço, Cacau, foi um prazer. Um prazer. Vamos aqui. Doutor José Geraldo, hoje o Gabriel fez uma pergunta para nós. Hoje tivemos a aprovação da Pfizer para as crianças entre 5 e 11 anos e o Instituto Butantan solicitou novamente a utilização da Coronavac para crianças de 3 a 17 anos. Qual seria a melhor vacina? Gabriel, acho que as duas vacinas têm um futuro muito grande na pediatria. A diferença é que a Pfizer já demonstrou isso, né, em estudo clínico, e por isso a Anvisa licenciou. O Butantan fez estudos com a Coronavac, não publicados, né, e que a Anvisa vai avaliar, né? Então, nós precisamos ver esses resultados para início de uso delas. Mas, na minha opinião, ambas serão seguras na criança e a Pfizer já demonstrou imunogenicidade e eficácia. Muito bem. Outra pergunta, doutor, é que o André e o Paulo Costa fazem. Quais os possíveis efeitos colaterais da vacina? Existe efeito de médio ou longo prazo? Até o momento, não se detectou nenhum evento adverso de médio e longo prazo com vacina RNA. E isso é compreensível, porque o RNA não vai ao núcleo, ele não permanece nas células. Então, é mesmo improvável evento adverso à distância. O principal evento adverso ocorrido em crianças com a doença reproduziu o adolescente, que foi a miocardite. Então, em cerca de 7 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, foram detectados 7 casos de miocardite nesta faixa de crianças. Só que todas muito benignas, com evolução muito favorável, né? Então, até o momento, a vacina se mostra muito segura para a idade pediátrica. Doutor, quais são as diferenças básicas entre essas duas vacinas? A Coronavac é uma vacina em que você utiliza o vírus inteiro, o SARS-CoV-2, ele é inativado, né, morto em termos populares. Aí você coloca um adjuvante, que é sais de alumínio na vacina, para melhor potencializá-la, e ela, então,
provocam uma imunidade a partir daí. Vacinas inativadas são há muito utilizadas, têm como ponto forte a segurança, mas algumas deixam a desejar na eficácia, principalmente em relação a idosos. Já a vacina RNA, ela provoca uma imunidade mais ativa. Então, é fabricado em laboratório um fragmento do RNA mensageiro do vírus que usa arsenal das nossas células para produzir antígenos. Bom, mas eu só disse da diferença das duas. Você falou da Coronavac e dela. E qual que é a diferença básica? Tem, assim, além... Dá para comparar? Não, né? Uma é assim, a outra é assado, né? Pronto. Sim, sim. Do ponto de vista de prático, né, da efetividade, as vacinas foram muito efetivas em evitar internações. Agora, a Pfizer tem demonstrado uma eficácia um pouco superior acima de 80 anos, né? Agora, com chegada de variantes, os estudos que a gente já tem com as vacinas, né, eles podem modificar um pouco. Então, a Pfizer demonstrava uma superioridade na questão da infecção, não da doença grave, né, em relação à Coronavac. Mas cada variante que chega, nós temos que ter novos estudos e avaliar isso. Vamos lá. Outra pergunta, então. Paulo ainda, do André e do Paulo Costa. Há vários pais que temem vacinar seus filhos por medo das complicações eventuais da imunização. Como o senhor sugeriria que se pudesse convencê-los de que os benefícios são maiores do que os riscos? É possível, doutor? Sim, mostrar de forma simples que os estudos demonstraram a segurança da vacina RNA, né? Com mais de 7 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, então não é mais só baseado em pequenos estudos de fase 3, e que a doença pode ser grave na criança, né? Nesta faixa etária, agora licenciada, você já tem cerca de 2 milhões de óbitos de crianças no Brasil desde o início da pandemia. Então, você deixar de proteger contra uma doença grave, potencialmente grave, por causa de eventos adversos que não foram demonstrados, que são fictícios, né? É realmente uma má decisão. Então, creio que cabe a nós todos que estudamos, que somos profissionais de saúde, acadêmicos da área de saúde, estudarmos, nos convencermos e orientar com segurança as famílias. Então, o senhor está sugerindo que, em primeiro lugar, os profissionais de saúde se informem o máximo que puderem sobre as vacinas para poder orientar seus pacientes. É isso? A gente percebe muito na prática que a formação do profissional de saúde em imunização não é sempre a ideal. E ele mesmo demonstra, às vezes, insegurança, né, em relação na frente do cliente, por causa dessa deficiência de formação. Então, nós precisamos, sim, aprofundar nossos conhecimentos. Isso vale não só para a vacina Covid-19, mas para todas as vacinas. Eu já presenciei profissional de direito chegar num serviço de vacina e o vacinador falar, não sei, tem gente que vacina e tem gripe, e o profissional de direito esclarecer o profissional de saúde, né? Não, esta vacina é eficaz, sim, é que muitas vezes o principal efeito é evitar internações por formas graves, não tem risco, é uma vacina fragmentada. Então, é lamentável, né, que um profissional de direito venha a conhecer mais vacinas do que o profissional de saúde. Então, nossas universidades e faculdades precisam se dedicar mais ao ensino do campo das imunizações
E todos os profissionais, hoje vacina não é coisa de pediatra, nem de enfermeiro de sala de vacina, um conhecimento que deve ser de todos. Então, todos devem estudar, ter segurança, tirar suas dúvidas, para demonstrar essa segurança frente a um paciente que peça orientação. O senhor, tentando tirar essa falsa informação, o senhor comentou há pouco que a vacina já foi largamente aplicada nos Estados Unidos. Mas eu ouvi algumas pessoas questionando se não seria uma vacina experimental. Essa vacina, ela não é experimental, né, doutor? De forma nenhuma. Dizer que é uma vacina experimental é uma demonstração de ignorância. Ignorância não utilizada como um termo de agressão, de Sim. quem ignora. Né? Desconhece. Então, é uma vacina que passou por fase 1 de pesquisa, por fase 2, por fase 3, e a fase mais importante, que é a fase 4. É uma vacina que já só no Brasil já foram aplicadas mais de 100 milhões de doses. Eu diria hoje que as vacinas Covid-19, inclusive, nos trazem mais conhecimento de segurança do que muitas vacinas que estão em calendário básico e que nós não utilizamos nessa magnitude num espaço de tempo mais curto, né? Então, dizer que é vacina experimental demonstra um desconhecimento do que sejam as fases da pesquisa científica, né? E do própria utilização da vacina no mundo nesse momento. Muito bem. Vamos para uma outra pergunta, então. Agora é a pergunta da Renata Correia e da Luísa Santos. Elas perguntam: como a vacina pode impactar a longo prazo e como ela interfere na saúde coletiva? Bom, a vacina, do ponto de vista de impacto a longo prazo, deixa ainda dúvidas, né? Por quê? Como há uma iniquidade enorme na distribuição de vacinas no mundo, você tem países pobres com muita cobertura vacinal baixa, né? Isso predispõe à formação de variantes. Variantes podem vir para o bem, ou seja, surgirem cepas menos agressivas, como podem surgir cepas mais agressivas ou cepas que consigam driblar a nossa imunidade proporcionada pelas vacinas. Felizmente, até o momento, isso não aconteceu. Todas as variantes, do ponto de vista de doença grave, as vacinas mantiveram sua eficácia habitual. Houve diminuição de eficácia no que diz respeito à infecção e transmissão, a formas leves, mas não a formas graves, né? Mas predizer do que será o SARS-CoV-2 daqui a 1 ano, 2 anos, diante desta iniquidade, desta falta de organização humanitária, né, que nós vivemos atualmente, a incapacidade da Organização Mundial de Saúde liderar os países para um movimento de vacinação mais justo, né, todos entram num salve-se quem puder, que acaba sendo um tiro no pé. Você deixa os países pobres sem vacina, claro, as pessoas morrem, você nem tem informação adequada, porque a vigilância epidemiológica é precária, mas ali acaba surgindo variante que pode, no futuro, destruir todo o trabalho que você já fez. Então, que não fosse por solidariedade, por uma sensibilidade de justiça social, que fosse por inteligência, né? Nós deveríamos estar utilizando essas vacinas de forma mais equitativa. Muito bem, vamos lá. O próximo é Gustavo Abreu. Ele quer saber quanto à miocardite. Ele conta que ele viu que foi um efeito mais grave da vacina nas crianças. Como tem sido a condução desses casos? E ele quer saber também se houve algum óbito por causa desse efeito, por causa da miocardite.
De todos os casos investigados, até o momento não houve nenhum óbito por essas miocardites, tanto em adolescentes como em crianças, né? São miocardites bastante benignas. Claro, é importante você acompanhar o vacinado, né? Diante de uma queixa de dor torácica ou de opressão ou dificuldade respiratória, pensar na miocardite, mas todas foram tratadas com anti-inflamatório, algumas até tratadas em domicílio, né? Não exigiram hospitalização. Independente da hospitalização ou não, evoluíram muito benignamente, sem sequelas, sem óbitos, né? Lembrando que quando a gente fala que teve 7 casos de miocardite em crianças, em 7 milhões de doses aplicadas, o que já é muito raro, lembrar que isso não é estudo controlado. Então, podem haver, entre esses 7 casos, situações que nem têm a ver com a vacina, que ocorreriam por outros vírus, como acontece no mundo normal, né? Então, esse é o máximo que se conseguiu detectar, seria o máximo de incidência. É uma incidência muito baixa e a doença tem se mostrado muito benigna. Sim, a miocardite, que é uma inflamação da musculatura cardíaca, né? Que também, às vezes, atinge o pericárdio, que é uma membrana que recobre o tecido cardíaco, ela é daquelas doenças que, a maioria das vezes, nós não fazemos diagnóstico etiológico, ou seja, nós não sabemos a causa. A pessoa aparece com miocardite, nós sabemos que ela tem relação com viroses, né? Então, a gente fala, deve ter sido uma infecção por vírus que ocorreu uma semana atrás e desenvolveu como reação essa miocardite. Quando ela é associada temporalmente à vacina, veja, você fica numa situação complicada, porque você geralmente não tem diagnóstico etiológico mesmo. Então, nesse momento de vigilância de eventos adversos à vacina, nós acabamos aceitando como associado às vacinas as miocardites que ocorrem aí no primeiro mês pós-vacinação. Mas, na verdade, muitas delas podem nem ter relação com a vacina, né? Mas é preferível você estimar o risco assim, até maior do que talvez seja, né? Para avaliar adequadamente o risco-benefício da população. Mas, realmente, todas as doenças em que geralmente você não tem uma etiologia, normalmente, independente de vacina, tem uma miocardite, tem uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica causada provavelmente por alergia. Esses casos acontecem o tempo todo e você nunca fala, foi tal coisa que causou. Então, quando ocorre depois de vacina, como há uma relação temporal, né? Eu apliquei vacina, apareceu, muitos já saem concluindo que foi causado pela vacina, o que nem sempre é verdade. Às vezes é uma coincidência temporal que a gente fala, né? Iria ter mesmo aquele problema e coincidiu que tomou a vacina nesse tempo. Isso acontece muito em campanhas, menos na vacinação de rotina. Porque, veja, você chama no sábado todas as crianças menores de 5 anos de idade e aplica uma dose de vacina nelas. Todas aquelas crianças que iriam adoecer no domingo, na segunda-feira, por outras causas, adoecem, né? Como você vacinou todo mundo, em todos há essa história de que fez a vacina lá no sábado, né? Então, em campanha, isso é muito comum. Você acaba atribuindo como evento adverso vacina alguns eventos que, na verdade, são coincidentes. Entendi. É diferente de quando as pessoas vão em épocas diferentes, aleatórias, né? Sim, sim. Aí a coincidência é menor. Mas você não fala, por exemplo, a vacina Covid causou pneumonia. Por que você não fala? Porque pneumonia você faz etiologia. A pessoa tem uma pneumonia, você faz cultura de sangue, de secreção e tal. Fala, não, foi o pneumococo que causou.
Foi uma coincidência com a vacina, né? Sim. Então, essas doenças que você avalia a etiologia, em geral, elas não aparecem nas campanhas como causadas pela vacina. Mas esse time de doenças, como é a miocardite, que no dia a dia a gente acaba não sabendo a causa mesmo, né? Elas são mais difíceis de comprovar ou descartar pela vacinação. Entendi. Doutor, nossa última pergunta, então. A Cecília Dias, de 8 anos, ela até te cumprimenta. Oi, Zé Geraldo, tudo bem? Eu queria saber que dia que a vacina da Covid vai ser disponibilizada em Minas Gerais e quantas doses vamos tomar. Olha, Cecília, um abraço para você. O Ministério da Saúde fará reuniões nesta semana que antecede o Natal, né? Para decidir como ele utilizará a vacina em crianças. O comitê de pessoas que prestam assessoria ao Ministério da Saúde já elaborou o documento aconselhando o Brasil a vacinar suas crianças. Mas o ministro faz questão também de expor esse documento a uma avaliação pública, né? Para, a partir daí, providenciar compras de vacina e tudo mais. Então, eu particularmente acredito que seja muito difícil começar a vacinação das crianças aí antes de fevereiro, março, porque a vacina da criança é diferente, é um frasquinho diferente, não pode aproveitar a do adulto que está aí, né? E serão feitas 2 doses. Faz uma dose, daí umas 3 semanas faz a segunda dose. Beleza. Angélica, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Obrigada, Cristiane. Obrigada. Então, o nosso evento está tendo, né, ainda uma repercussão, a gente está contribuindo em termos de ciência, nesse momento tão importante, né? E a gente vai começar, então, com a dúvida do André Mendes, Angélica. Se os pais não vacinarem seus filhos, a criança pode decidir sobre sua vacinação? Tá, é interessante essa pergunta, Cristiane, porque, embora as crianças e os adolescentes no Brasil, desde 1989, né, com a Convenção sobre as Crianças da ONU, tenham se tornado sujeitos de direitos, o que significa isso? Que elas deixaram de ser vistas como objeto dos pais, né, porque até então elas eram entendidas como objeto de direito, o pai determinava sobre a vida, a manutenção da vida e até a morte dos filhos, né, porque era um objeto de direitos, elas passaram a ser sujeitos de direitos. E aí elas têm esses direitos que podem ser exercidos. Alguns elas conseguem exercer diretamente, parece bobo o exemplo que eu vou dar, mas um dos direitos da criança é de brincar. Então, quem vai brincar é a própria criança. Alguns outros direitos dependem do exercício dos pais ou dos responsáveis. O que eu quero dizer com isso? Já respondendo aí a pergunta do André Mendes, né? A criança hoje no Brasil, hoje, tá? Embora ela seja um sujeito de direitos, em tese tem direito a essa vacina, ela não pode simplesmente sozinha se dirigir a um posto de saúde e determinar que façam, né, que promovam a vacinação dela, a sua imunização. Acontece que eu quero trazer também aqui uma ponderação, no sentido de que muitas vozes começaram a se levantar, principalmente aí, em razão da questão da vacinação dos menores de 18 anos, então isso vale tanto para criança quanto para adolescentes, no sentido de que o Brasil não estaria, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, concretizando todos os direitos da criança, né? Essas vozes dizem o seguinte: bom, o que adianta a criança ter o direito de vacinação, inclusive para a manutenção da sua vida e da sua saúde, se o pai, eventualmente, por uma convicção filosófica, ou política ou religiosa, não leva ela? Então, ela teria que ter esse direito. Eu chamo a atenção aqui, Cristiane, exatamente para o artigo 12. Eu trago aqui, muitas vezes, a referência legislativa, porque alguns dos nossos ouvintes são da área jurídica, né? E mesmo os que não são dizem, eu quero saber onde isso está escrito. Então, não adianta eu vir aqui e compartilhar com vocês sem dar o fundamento. Então, essas vozes que se levantam, que eu estou me referindo a você, são pessoas que fazem uma leitura dessa convenção. A convenção, só para você ter uma ideia, ela é de 89 e ela foi promulgada aqui no Brasil
por um decreto, então ela é plenamente vigente desde 90. Ela diz que as crianças devem ter uma escuta. E respondendo, André, para você, o que daria para a gente estruturar como um raciocínio? Eu volto a dizer, hoje a criança não pode ir ao posto de saúde, então ninguém vacine criança sem os pais ou responsáveis. Mas o raciocínio que nós estamos querendo estruturar para talvez mudar essa interpretação é no sentido de que ela precise pelo menos ser escutada. Precisa existir uma escuta ativa e ela, a depender do grau de maturidade, poderia deliberar se ela quer ou não ser vacinada. Isso tem previsão tanto na convenção quanto nesse decreto que o Brasil promulgou. Então, assim, eu não estou criando nada que não exista, entende? É uma interpretação possível a partir do melhor interesse da criança e do adolescente e afastando aí a intervenção, entre aspas, negativa dos pais que se negam e que se recusam a vacinar as crianças. Eu espero que essa nossa conversa aqui esclareça muitos pais, né? Para a gente não precisar de ter essas outras medidas sendo tomadas, né? Exatamente. Porque como é um direito da criança, ela precisa ser protegida de verdade, né? Sim, e a gente falou no outro bloco, né, no dia da conversa, da roda de conversa, além de ser um direito da criança, é um dever dos pais. E eu sei que vocês, médicos, pediatras e todos, e assim como eu, promotora de justiça, a gente não quer constranger os pais a nada, né? A gente quer um convencimento científico da importância, né, da vacinação como método imunizante e o que mais protege não só a criança, como a própria família, os pais, os avós, todo mundo, toda a sociedade. Isso mesmo. Agora, outra pergunta da Gabriela. As escolas podem exigir a vacinação das crianças no ato da matrícula? E se sim, a criança não vacinada pode ter seus direitos restringidos? E isso parece contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem, né, o direito a estudar, ela tem o direito à vacina. Então, como que isso fica, Angélica? Olha, Cristiane, como eu disse na primeira pergunta, as crianças e os adolescentes, né, os menores de 18 anos, portanto, eles são sujeitos de direitos desde 1989, depois 1990 com o ECA, a Constituição Federal de 88. Então, dúvidas não existem de que elas têm o direito da vacinação, mas também, por outro lado, elas têm um outro rol de direitos. E aí, para ficar na pergunta aí da Gabriela, a educação também aponta aí como um direito fundamental dessa criança e adolescente. Então, como você bem colocou, como é que guarda uma coerência, né? O que é mais importante, ela se vacinar ou ela frequentar a escola? A minha resposta para você é ambas, né? Ambos os direitos são determinantes na vida dessa criança. Não existe educação sem a saúde, ela tem que estar bem, ela tem que estar saudável para frequentar a escola. E também não existe saúde se você está vacinado, mas não pode frequentar a escola, ou seu pai não quis te vacinar e você não frequenta a escola. Neste caso, você está sendo violado 2 vezes, você concorda, Cris? Porque o teu pai não quis te dar a vacina e aí por isso você foi penalizado e deixou de frequentar a escola. Então, você é duplamente penalizado. Obviamente, não é isso que a lei diz, não é isso que eu, como promotora de justiça, defendo, né? O que é importante saber é que a lei da pandemia, que a gente conversou bastante, né, Cris, no primeiro momento da roda de conversa, ela tem uma previsão legal, sim. O artigo 3º, inciso 3, a linha D, né, bem específico aqui da lei. Ele fala que a vacinação é obrigatória e ela inclusive, um meio de combate à pandemia, então não é só para proteção individual, é para toda a coletividade. E aí o parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, Cristiane, diz o seguinte: as pessoas deverão se sujeitar ao cumprimento das medidas, dentre elas a vacinação obrigatória, porque a lei fala de outras medidas, como o uso de máscara, questão de aglomeração e tudo mais, mas ele diz, dentre elas a vacinação obrigatória e o descumprimento, veja só, e o descumprimento poderá acarretar responsabilização nos termos previstos em lei. Isso foi até o STF, é importante aí que os nossos ouvintes saibam. Isso foi questionado, algumas pessoas falaram, poxa, como assim, né? Eu vou ser obrigado, vão me forçar, e aí o STF leu a lei, leu a ação judicial, né, e falou o seguinte, não, a minha interpretação sobre esse dispositivo legal, portanto, sobre essa norma que eu acabei de ler para você, Cris, ele disse o seguinte, olha, essa vacinação obrigatória, primeiro, ela é obrigatória, ela não é compulsória, é importante dizer isso aí, principalmente para os pais, para os cuidadores, né, que são as pessoas relacionadas com as crianças e adolescentes, ninguém vai sofrer busca e apreensão e vai ser forçosamente submetido à vacinação. A obrigatoriedade é no sentido de que, uma vez não cumprindo, vai sofrer restrições. E aí vem o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, portanto, não tem ninguém acima dele agora para falar alguma coisa diferente do que eu vou dizer aqui agora. Ele diz o seguinte, olha, o que eu posso fazer para incentivar essas pessoas? Eu estou dizendo que é obrigatória, mas
quando não tem uma penalidade, ninguém vai lá se vacinar, né? Então, ele diz o seguinte, vão ser cabíveis medidas restritivas indiretas. No nosso jargão aqui jurídico, Cris, as medidas indiretas, elas significam restrição de certos direitos, ok? Esses direitos não podem, obviamente, essas restrições não podem, obviamente, violar direitos fundamentais, direitos humanos, direitos à dignidade da pessoa humana, então não é disso que a gente está falando, mas podem sim sofrer umas restrições, né? Então, eu te respondo objetivamente agora, será que impedir a criança de ir até a escola é possível ou não é possível? O que o STF entendeu, a partir da lei da pandemia, bem como da lei 6.259 de 75, que é uma lei muito antiga que trata da vacinação obrigatória no Brasil, foi o seguinte, olha, se tiver lei, tem que ter uma lei prévia, tá? Prevendo essa restrição. Se tiver uma lei escrito que a criança não vacinada não poderá frequentar a escola, se tiver uma lei vigente, válida, eficaz, sim, ela poderá ser impedida de frequentar a escola. O que eu posso te falar hoje, então, a resposta aqui para a Gabriela é o seguinte, Gabriela, e para os outros que estão nos ouvindo. Hoje, existem vários projetos de lei em vários estados do Brasil. Aliás, desde o começo da pandemia, esses projetos de lei estão querendo impedir as crianças de ingressarem na escola se não tiver o comprovante de vacinação. Eles ainda não foram aprovados, então hoje não existe lei vedando, né? Não existe um consenso entre os especialistas sobre o assunto. Eu, particularmente, enquanto promotora de justiça, entendo que esse não é o melhor caminho para estimular a vacinação, porque, como eu disse no começo da minha fala, isso, no final das contas, vai violar dois direitos da criança. De um lado, a saúde e a vida, e de outro, a educação. Então, eu não entendo que esse é o caminho mais adequado. Mas, respondendo objetivamente, tanto o STF quanto as leis que existem, eles deixam claro que, se existir uma lei impedindo o acesso, as crianças sim poderão deixar de frequentar. Só quero fazer uma ponderação final, Cris, que é o seguinte, pode até existir uma lei, mas essa lei, se ela violar direito da criança, ela também pode ser submetida a uma análise de constitucionalidade no seguinte sentido, olha, ela é uma restrição, né, porque a criança não tomou vacina, mas ela é tão gravosa que ela é inconstitucional e fere outro direito da criança e do adolescente. Então, vamos declará-la inconstitucional. E aí, a partir daí, a criança poderia, mesmo tendo a lei dizendo que ela não poderia frequentar, ela poderia sim, porque teria uma interpretação à luz da Constituição Federal, entendendo que o direito da educação deve ser resguardado. Muito interessante, que, como eu falei na outra live, né, assim, a gente tem pouco conhecimento, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres, então acho que é muito importante o que você está falando nesse sentido. E aí, aproveitando isso, porque a gente sabe que não é da vontade do Estado, não é da vontade de ninguém que medidas mais rigorosas sejam aplicadas, né? Então, só retomando uma pergunta que a própria professora Maria do Carmo fez, né, no nosso último encontro. Que há algum meio de a gente distribuir recursos de forma, falando de recursos públicos, né, de forma a orientar a população, né, e realizar algumas medidas educativas sobre a obrigatoriedade da vacina, já que a gente até tem um contexto, né, de pouca informação sendo divulgada, teria como a gente educar antes de ter essas consequências legais? Então, Cris, eu até comecei a responder essa pergunta para a professora Maria do Carmo, mas a nossa roda de conversa estava no finalzinho, né? Deixa eu só contextualizar aqui na minha mente para poder te responder. Bom, do ponto de vista jurídico, eu entendo, eu fiquei com a impressão que a professora Maria do Carmo queria saber o seguinte, bom, doutora Angélica, tudo que você respondeu aqui para a gente, não tem como explicar isso, né? De uma forma simples para todo mundo saber o que vai acontecer, quais são as consequências. Então, educar os pais para eles saberem dos seus deveres, educar os cuidadores para saber se a criança pode ou não frequentar a escola, tudo isso que a gente está perguntando na nossa live, será que não dá para explicar, né, para as pessoas? O que acontece? É claro que vai depender muito, Cristiane e ouvintes aqui, né, do interesse do Estado. E quando a gente fala Estado, o Estado é União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Então, vocês vão perceber, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão em Minas, cada estado faz a publicidade de um jeito diferente, né? Então, assim, vai depender muito da decisão do chefe do Poder Executivo, né?
Se o Ministério da Saúde, por exemplo, ou se a União, por conta da representação política que tem hoje no nosso país, né, a presidência da República, a gente sabe que tem um posicionamento político, sem querer entrar aqui, tá, Cris? Porque a gente não está falando de política, mas só para dar esse exemplo. A União, de repente, não tem esse interesse porque o nosso chefe do Executivo Federal não quer divulgar. Mas o governador aqui de São Paulo, que é o João Dória, né, ele fez muita questão de divulgar. Então, assim, depende muito da decisão do executivo, entende, Cris? De repente falar assim, ó, eu não vou ficar falando só de máscara, agora eu quero ampliar e quero falar da responsabilidade dos pais, porque agora o foco são vacinas de crianças e adolescentes. Então a máscara já está mais do que batido, porque todo mundo sabe que tem que usar. Vamos fazer uma campanha específica disso? Então depende muito da vontade do executivo. Agora, e aí eu posso dizer para você também, sendo promotora de 3 cidades pequenas, que os municípios também têm muita relevância nesse tipo de publicidade, nesse tipo de campanhas educativas, porque cada município sabe a realidade, né, local ali. Ele tem o conhecimento restrito e específico das escolas da região, de como é o perfil daquela população. Então, eu volto a dizer, os recursos públicos dependem aí do chefe do executivo, da Secretaria de Saúde, neste caso, né? Do que sobra do jurídico, não estaria descartada, por exemplo, eu mencionei isso para a professora Maria do Carmo, de repente, por exemplo, atualmente eu não sou promotora de infância e juventude, tá? Mas, de repente, se eu fosse e eu estivesse na minha cidade, eu poderia, junto com o Fundo da Criança e do Adolescente, né, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto com o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu poderia me unir e eles falar, olha, eu dou os subsídios, né, eu dou o conteúdo jurídico e vamos fazer aí uns outdoors na cidade? Vamos fazer uma palestra de conscientização nas escolas? Então, veja que aí nem precisaria nem de recurso, entende? É tudo uma questão de disponibilidade. Salvo engano, eu peço desculpa, tá, Cris, que está tocando o sino aqui da igreja. Salvo engano, no começo... Ao vivo é assim, né? É isso, é o horário do sino. Mas voltando para a pergunta, essa questão de distribuição de recursos depende sim do chefe do executivo, principalmente das pastas de saúde que estão relacionadas aí com a vacinação e com a educação. Dá para pegar, por exemplo, a pasta de educação também. Então, a gente junta saúde, educação e Ministério da Justiça ou Secretaria da Justiça e todo mundo faz essa abordagem junta. Mas te confesso que vi pouco essa articulação, pelo menos no começo da campanha. Fica aqui nosso apelo, né? De repente, agora é a hora de estimular esse tipo de conversa e de conscientização. Todo mundo, né, está tentando fazer um pouco, né, assim, nesse contexto, que a gente realmente, a gente tem pouca campanha de orientação, né, de todas as formas, né. Então, a próxima pergunta, do Rodrigo. Ele diz assim, eu tenho uma filha especial de 7 anos. Já que a Anvisa aprovou a vacina, posso entrar com um processo pedindo ao Estado para que a vacina seja importada e aplicada na minha filha? Bom, essa pergunta foi até interessante, Cris, que ela tivesse ficado para depois da nossa roda de conversa, né? Porque a nossa roda de conversa se iniciou no dia 16 de dezembro de 2021, quando foi, então, aprovada pela Anvisa a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, ok? Mas hoje, que já é segunda-feira, dia 20/12, já teve lá o burburinho, né? Muitas autoridades já se pronunciaram sobre o assunto, e hoje, no horário que eu estou gravando aqui com você, eu já sei que o nosso ministro da Saúde tem questionado essa aprovação da Anvisa e tem dito que o comitê vai se reunir para aprovar isso só em janeiro, né? Então, tem tido essa discussão. E aí vem aqui o Rodrigo e pergunta, bom, mas eu já quero dar, porque minha filha ela é portadora de deficiência e eu quero que ela se vacine antes, na frente, né? Então, o que eu tenho para responder? Primeiro, Rodrigo, a vacinação, e aí talvez a Cris possa até complementar, no Brasil, a vacinação obrigatória, né? Então, portanto, as imunizações que são obrigatórias e que dependem de uma implementação de política pública pelo Estado, elas devem observar o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, independente da faixa etária, portanto, independente do público-alvo. No começo da pandemia, quando o Ministério da Saúde teve até uma mudança de ministros e tudo mais, e o programa, alguns estados entenderam que o programa estava devagar, então eu também chamo a atenção de novo aqui para o estado de São Paulo, que falou, olha, eu não vou observar o PNI, eu vou mais rápido do que o PNI, né? Então, Rodrigo, respondendo a tua pergunta, se de repente, na tua cidade, no estado em que você está, o PNI está sendo observado,
né? Ou ele está até sendo adiantado em relação ao programa nacional, o teu município, o teu estado está adiantando, não há o que fazer. Você com a tua filha, né, na idade que ela está, vai ter que esperar a data dela para se vacinar. Agora, vamos imaginar o contrário, vamos imaginar que realmente por alguma variável esse programa, essa vacinação, essa vacina, né, esse imunizante deixe de ser comprado ou atrase imotivadamente a compra. As matérias-primas já estão disponíveis, os fabricantes estão informando que está disponível e o nosso estado não compra por algum motivo ou de forma imotivada. Se ficar caracterizado que era uma política pública que já deveria ter sido implementada, você pode sim judicializar. Mas volto a dizer, isso se a política pública que a gente espera, neste caso a vacinação, ok? Tiver deixado de ser distribuída à população, ao público-alvo, de forma imotivada e injustificada. Então, a judicialização dessas demandas só fazem sentido quando o poder público deixa de oferecer, o que significa que ele está, de certa forma, violando direitos das pessoas que seriam os destinatários da vacina, neste caso, a tua filha, como você mencionou. Então, toda vez que existiu um direito individual, ou até mesmo social, como a gente já tratou a vacina, que é um direito social, porque ela imuniza individualmente, mas ela cuida de toda a coletividade. Então, todas as vezes que isso acontecer, admite-se o que a gente chama de controle judicial da política pública. O executivo tem o dever de concretizar a política pública. Ninguém tem o direito de intervir nisso, mas a partir do momento que ele deixa de fornecer, aí sim caberia esse chamado controle judicial de política pública e poderia ser judicializado. Bom, acho que era isso, né, Cris? Só vou complementar assim, a Anvisa é um órgão extremamente sério, competente, com profissionais extremamente experientes, né? Quando ela solta alguma resolução, ela faz de uma forma muito bem embasada. Então, queria deixar aqui o nosso apoio à Anvisa, né, e nosso respeito a essa entidade. Após a aprovação, ainda tem os trâmites, e é o executivo, o Ministério da Saúde, né, que compra as vacinas, são vacinas importadas, são vacinas diferentes das que a gente tem para os adultos. Então, a gente espera que em breve esse impasse seja resolvido, né, Angélica, e que as nossas crianças realmente possam ser vacinadas o mais breve possível. O Cris, só sobre a Anvisa, também a minha admiração à Anvisa, né? É importante considerar que são servidores concursados, né? Técnicos, especialistas, e neste caso específico das crianças, eles pediram complementação. Então, não é que eles, de forma imprudente e a toque de caixa, aprovaram, eles até pediram documentação complementar, a Pfizer correu atrás para fazer essa complementação, complementou, e aí só então eles aprovaram. Então, não foi uma coisa de uma hora para outra, é que quando chega para nós, né, na publicidade, parece que foi ontem. Mas não, é um processo que desde o começo da pandemia estão sendo feitos os estudos, não só no Brasil como fora. Sim, e já tem vários órgãos reguladores, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Então, assim, a Anvisa não está indo de acordo também com o que internacionalmente está sendo colocado, né? Então, é a ciência, mais uma vez, provando o seu valor, né? Então, a nossa última pergunta, o Otávio Ferreira pergunta: um médico ou profissional de saúde pode ser responsabilizado legalmente por defender ideias negacionistas? Eu acho que aqui eu vou responder de uma forma mais leve e eu vou distinguir duas situações distintas, tá, Cris? De um lado, a gente tem que distinguir o que é livre manifestação de pensamento, né? Livre convicção, né? Manifestação em rede social, manifestação em almoços da família, manifestação entre amigos, manifestação até por meio de artigos, enfim. E o que é prescrição médica, né? Distinguir bastante isso, porque a pergunta só fala sobre defender ideias negacionistas. Eu vou um pouco além, né? Eu vou distinguir o que é defender ideias negacionistas ou, eventualmente, defender medicações que não têm comprovação científica de eficácia, tá? E, de um outro lado, eu vou dizer o que acontece com aqueles que prescrevem essas medicações. Mora num país em que adotou a democracia, né, como forma de regime, e na democracia, dentre outras coisas, existem lá um rol de direitos no artigo 5º da Constituição Federal, e dentre eles está a livre manifestação de pensamento. É daí que existem a diversidade de ideias, né? E a ideia realmente da democracia é que, pela pluralidade de ideias, se possa sempre
e isso vale para todas as ideias, tá? Filosóficas, políticas, religiosas, aqui a gente está falando da científica, mas é que seja possível sempre melhorar, né? E aprimorar. Quando você conhece o ponto de vista do outro, você também passa a ser mais crítico com o seu e a refletir sobre os buracos e eventuais omissões que você não tinha pensado, de tão confiante que você estava na sua tese. Então, a premissa da democracia é essa: todo mundo é livre para se manifestar. Contudo, essa liberdade não é absoluta, né? Eventualmente, se você passa dos limites, você pode sim vir a ser responsabilizado. A ciência comprovou que várias doenças deixaram de existir, vejam vocês, deixaram de existir doenças. E aí depois teve um movimento anti-vacina muito focado aí nessa questão religiosa, filosófica e até política, e vacinas que estavam super... e doenças que estavam super esquecidas voltaram, né? E isso, obviamente, também funciona porque a gente está falando do Covid, muitas ideias negacionistas. Então, isso é o que a gente tem hoje. Para ideias negacionistas, a responsabilidade do médico ainda não existe, assim, não existe uma... Ele não pode ser responsabilizado, tá? Agora, se da manifestação política dele ou dessa manifestação negacionista, ele passa a ter uma conduta médica, e eu estou falando aqui de atuação de prescrição de medicamentos ou de prescrição de condutas, por exemplo, ele, com a credibilidade de discurso que ele tem, ele junta grupos e começa ali a disseminar, né, mentiras, como eu posso dizer, posições sem cunho científico, sem bases médicas, sem evidências científicas, e ele acaba estimulando essas pessoas. É claro que da conduta dele e, portanto, do resultado que ele possa causar nessas pessoas, ele pode sim ser responsabilizado. Eu vou chamar a atenção aqui, Cristiane, se você me permite, para trazer o exemplo da Prevent Senior, que é público, então eu não estou falando nada que vocês não conheçam, mas a Prevent Senior, aqui, inclusive no estado de São Paulo, que é onde eu sou promotora de justiça, passou a ser investigada após a CPI da Covid, né, onde se ficou evidenciado que existia ali um protocolo em que os médicos, muitos médicos, estimulavam o uso do kit Covid e ignoravam outras medidas que eram consideradas, do ponto de vista científico, mais eficazes, né? Por que eu estou trazendo o caso da Prevent Senior? Por dois motivos, Cris. Primeiro, porque foi o Ministério Público onde eu trabalho, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que iniciou as investigações e que, no final das contas, acabou celebrando um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com a Prevent Senior, para a mudança de condutas. E o segundo motivo pelo qual eu trouxe a Prevent Senior foi porque foi feito, né, nessas investigações, foi feito um corte, né, um recorte. Olha, o que ninguém sabia, então, quando ninguém sabe nada, o médico ele tem até uma certa liberdade para prescrever, porque ele acredita naquilo. Então, quando ninguém sabe nada, a comunidade científica está sem respostas, ele não pode ser penalizado, porque ele também não sabia. Agora, a partir do momento que os estudos avançam, e foi exatamente isso que aconteceu, se comprova que aquilo não tem eficácia, e pior, se comprova que aquilo até tem prejuízos para o paciente, né? Aí, a partir daí, aquele médico que continua postando isso, continua influenciando pessoas, e mais do que isso, continua prescrevendo isso num caso concreto, é óbvio que ele vai ser responsabilizado, tá, Otávio? E aqui, quando eu falo dessa responsabilidade, a gente está falando de 3 vertentes, Cris, que é uma responsabilidade bem abrangente. Seria a responsabilidade civil, então vamos imaginar que a pessoa tem um efeito lá que a deixe vegetativa, ou que ela venha efetivamente a óbito, a morrer, a família pode sim entrar, óbvio, né, desde que comprovado a correlação, o nexo causal entre aquele medicamento e tal, ela pode judicializar uma ação e pedir uma indenização. Então, esse médico será responsável por indenizar essa família, essa é a responsabilidade civil. Além disso, uma responsabilidade que a gente chama de administrativa, né, que seria o próprio CRM ou o Conselho Federal, né, de Medicina, avaliando a postura daquele médico e, eventualmente, exonerando ele dos quadros dos médicos ali registrados e cadastrados. E, para piorar, que seria a tríplice, né, vertente, seria uma responsabilidade criminal. Se ficar comprovado que da conduta do médico houve o óbito, por exemplo, ele pode até responder por um homicídio. Então, vejam vocês, e aqui, fazendo sempre aquele disclaimer e sempre fazendo a ressalva de que a gente não quer que nenhum médico ache que nós estamos intimidando, não é nada disso. A gente está fazendo uma análise puramente técnica e jurídica do que existe na lei e do que num caso concreto pode acontecer, caso haja um resultado danoso para alguém que tenha seguido ali as recomendações desse médico, tá? Eu acho que era isso, mais ou menos, que o Otávio pretendia como resposta. Eu gostaria de ter tempo para a gente discutir várias questões bioéticas, né, Angélica?
Mas um outro seminário, uma outra roda de conversa. Porque tem muitas questões, né, que você tocou aí, que a gente gostaria de se aprofundar, né? Questões de princípios bioéticos mesmo, né? De não maleficência. Sim, e você sabe, Cris, que eu acabei não falando, mas, por exemplo, isso aqui dessa tríplice vertente, eu estou pensando num médico privado, mas ainda tem um aspecto do público. E se é um médico de um hospital público? Ainda tem o Estado respondendo perante essa família. Então, assim, não é uma coisa simples. Eu assumo responsabilidade, o médico diz, né? Eu tenho 30 anos de profissão, eu assumo. Não é bem assim, né, Cris? Tem todo um regramento jurídico. Não te dá o direito de fazer o que você quer da sua cabeça, né? Você tem que ter um conhecimento, você tem que se atualizar em relação, né, ao que você está prescrevendo e orientando para o seu paciente, né? Exato. E eu gostaria também de dar o último recado, Angélica, aproveitando a sua deixa, né? Que as pessoas procurem informações de qualidade. Né, é necessário que a gente combata as fake news com muita força no momento de tanta instabilidade política, né, de tantos questionamentos à ciência. Então, existem sites especializados no combate às fake news, né? Existem órgãos e perfis sérios, né, para você se informar. Então, se informem, se cuidem, né, Angélica, para a gente ter boas férias. Não acabou a pandemia, né, Não Cris? acabou, continuem usando máscara, vacinem-se quando chegar a sua vez, acreditem na ciência e contem com a gente, né, Angélica? O que a gente puder sim. ajudar, a gente está aqui. Com certeza, Cris. Eu aproveito também, para quem não sabe, ou eu não falei na primeira parte, eu tenho um Instagram que é @Angélica, meu nome, PJ, promotora de justiça, SP de São Paulo. Então, Angélica PJ SP, que eu também me coloco à disposição para responder muitas dúvidas de crianças, de pais, de responsáveis. E agora que eu escrevi sobre o tema da vacina e participei com vocês, algumas dessas também têm chegado, eu continuo absolutamente à disposição do que vocês precisarem e os ouvintes também. Nós também, através da @ufmg.explica. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam, né? Fiquem bem, cuidem-se e contem com a gente mais uma vez para o que precisarem. Muito obrigada, Angélica, pela disponibilidade. Obrigada, Cristiane. Boas festas. Obrigada. Igualmente, para todos. Tchau.